Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria para mim, falo em nome também de Yasmin, do Charles e toda essa família que está com a igreja nessa noite, compartilhando esse momento de alegria, né? Quero trazer para vocês o abraço da Igreja Batista de Apodi, o abraço da Igreja Batista do Moreno, onde eu estou servindo também, e as nossas felicitações por esses 39 anos, onde essa igreja tem militado em prol dessa causa tão gloriosa, que é a causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nós temos uma missão, que é pensar sobre uma temática que envolve boa parte do dia a dia dos crentes, que é a nossa interação com a tecnologia, os nossos desafios frente a esse mundo tecnológico. E para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria enfatizar com vocês um aspecto desse mundo tecnológico que é, creio eu, completamente inédito, pelo menos considerando os últimos milênios de história da igreja. A gente vai pensar nessa noite especificamente sobre os desafios do mundo digital. Qual deve ser o comportamento, a comunicação e a postura do cristão frente a esse mundo digital que é tão desafiador e tão presente no nosso dia a dia. Para isso eu queria convidar vocês para Efésios capítulo 4 e versículo 29. É com base nesse versículo bíblico que nessa noite vamos pensar sobre a comunicação do cristão nesse mundo digital, nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico. Efésios capítulo 4, versículo 9, estou usando aqui a versão NAA da leitura. Quem encontrou diz amém. Com data show ficou mais fácil, né? Buscar também. Diz assim o nosso texto: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, quando nós pensamos sobre o mundo digital, nós estamos pensando sobre uma das partes mais importantes da nossa vida moderna. Eu acho que poucas coisas são mais influentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, do que a nossa interação com o mundo digital, a nossa interação com a internet, a nossa interação com as redes sociais. Vocês lembram que faz poucos anos atrás, eu acho que caiu o WhatsApp, caiu o Facebook, caiu o Instagram, essas redes sociais lá do Zuckerberg, e parece que a sociedade brasileira tinha voltado à idade da pedra. É como se tivesse caído energia, caído eletricidade. De repente eram negócios que estavam perdendo dinheiro. Eu lembro que até o atendimento da minha esposa na clínica foi cancelado. Por quê? Porque caiu o WhatsApp, caiu as redes sociais, não tem mais comunicação. Isso só porque caiu algumas redes sociais. Imagine se caísse a internet. A gente olha para situações como essas e a gente vê que, quer para o bem, quer para o mal, hoje, o mundo digital, as redes sociais, esse mundo virtual, é extremamente influente e decisivo no nosso dia a dia. Eu acho que a influência da internet hoje só perde para a influência do dinheiro, pelo menos essa questão de impacto no nosso dia a dia. Porque boa parte daquilo que nós estamos fazendo, a gente faz por onde? A gente faz pela internet. A gente faz virtualmente, a gente faz nesse mundo virtual, seja conversas, pagamentos, agendamentos, serviços, encomendas, compras, processos judiciários, consultas, terapias, estudos, faculdade, publicidade, tudo isso a gente consegue fazer de casa com o celular na mão. De fato, um dos critérios, por exemplo, para qualquer negócio e empreendimento ter sucesso, é estar na internet, é estar no mundo virtual. Porque é algo decisivo. Tem uma lanchonete aí boa, um lugar muito bom. Cadê o Instagram? Cadê a página desse local? Isso mostra para nós que esse mundo virtual, ele é extremamente decisivo no nosso dia a dia. Com a variedade de opções e serviços que estão ali, colocados diante de nós, a poucos cliques, a poucos toques de distância. É tanto que hoje nós vivemos numa geração que confunde essa virtualidade com a realidade. Hoje a gente vive numa geração de pessoas que estão praticamente afundadas e viciadas na internet, viciadas nas redes sociais. Se a gente for olhar, por exemplo, para o ranking de países que mais gasta tempo na internet, nas redes sociais, o Brasil está entre os 5 primeiros.
A média diária que um brasileiro gasta na internet é uma média de 9 horas por dia, envolvendo crianças, jovens, adultos, idosos e por aí vai. Ou seja, nós estamos falando aqui sobre um tema, sobre um assunto que de fato toca o nosso dia a dia. E vale a pena a gente pensar sobre ele. E mais do que isso, pensar sobre ele, pensar sobre o mundo digital e a nossa interação com o mundo digital em termos bíblicos. É aqui onde nós chegamos ao nosso desafio mais pesado. Porque pensar sobre o mundo digital, o mundo virtual, a internet e por aí vai, em termos bíblicos, é um desafio difícil. Para ser mais preciso, é um tipo de anacronismo. É quando você tenta achar uma coisa da modernidade na antiguidade. Seria mais ou menos como você tentar descobrir a marca do celular de Jesus. Será que era Android? Será que era iPhone, iOS? Seria mais ou menos como você tentar descobrir qual era a rede social preferida dos profetas e dos apóstolos. Será que era o Facebook, o YouTube, o Instagram, o Orkut? Não dá, não tinha essas coisas naquela época, é um anacronismo. Não existia um mundo virtual na época bíblica. Mesmo assim, uma vez que nós cremos na suficiência desse livro, ou seja, que a palavra de Deus sempre vai ter uma orientação clara para a nossa vida, em qualquer assunto da vida, a gente prossegue nessa tarefa, de entender o mundo digital em termos bíblicos, de acordo com a palavra de Deus. E eu acho que um dos melhores caminhos que a gente tem para ter sucesso nessa investigação, nessa tarefa, é procurarmos aquilo que nós chamamos na Bíblia, aquilo que nós chamamos na teologia, de um respectivo temporal, de um paralelo temporal. É a gente procurar essa ponte entre a modernidade e a antiguidade, algo que norteava a vida naquele tempo e que continua norteando a vida no nosso tempo de digital, de virtual, de internet. E eu acho que esse ponto em comum entre a época de Jesus, dos apóstolos, e a nossa época, com toda a sua tecnologia, com toda a sua virtualidade, esse ponto em comum que nós podemos encontrar aqui é a comunicação. O que é internet? Internet é comunicação. É uma comunicação onipresente. É comunicação verbal, é comunicação financeira, é comunicação visual, é comunicação sonora, é comunicação relacional, é comunicação empresarial, é comunicação em todos os sentidos da palavra. É por isso que, se nós entendermos a comunicação em termos bíblicos, automaticamente uma mensagem sobre tecnologia e a tecnologia deixa o mensageiro na mão. Olha só, acontece, né? Se a gente então entende a comunicação em termos bíblicos, a gente ganha sabedoria para entender também essa comunicação virtual do jeito que Deus quer que a gente entenda. É por isso que eu escolhi esse texto aqui. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre princípios da comunicação que são extremamente necessários para o nosso mundo atual, para o nosso mundo tecnológico, para o nosso mundo virtual. Ele vai descrever para nós qual é o conteúdo, qual é a abordagem, qual é a finalidade da nossa comunicação nesse mundo, e são esses princípios atemporais que perpassam gerações que nós iremos analisar nessa noite, a fim de entendermos a comunicação do cristão nessa era, nesse tempo digital. A primeira verdade que Paulo vai destacar aqui é sobre o conteúdo da nossa comunicação. No início do versículo 29, o apóstolo Paulo começa de uma forma negativa, mostrando para nós que a comunicação do cristão não pode ser uma comunicação suja. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. A palavra suja, que ele usa aqui no texto, é literalmente podre. Uma palavra utilizada naquela época para descrever frutas podres, peixes podres, uma árvore que estava ali em estado de putrefação, algo que está completamente destruído ao ponto de não prestar mais para nada. É uma roupa, um calçado que não serve mais nem para doação ou para alguma gambiarra, só serve mesmo para ir para o lixo. É sujo, é podre, é inútil, é imprestável. É uma comida que está tão danificada que, se consumida, prejudica. Faz mal, adoece.
São esses adjetivos aqui que o apóstolo Paulo está utilizando para descrever certos tipos de conversas, certos tipos de diálogos, certos tipos de comunicações. É aquele palavreado, aquele linguajar cheio de sujeira, cheio de xingamentos, de ódio, de violência, de pornografia, de fofoca, de mentira, de calúnia, de blasfêmia, de profanação, de palavrão, de imoralidade, esse tipo de comunicação. Eu não sei se vocês pararam para reparar, mas esses itens que eu acabei de mencionar resumem a maior parte da comunicação que é transmitida no mundo virtual. O que são as redes sociais hoje? Muitas vezes são um esgoto de comunicação do mais baixo tipo possível. Vá lá, por exemplo, no YouTube, veja os vídeos que são mais visualizados, vá nos tópicos que são mais mencionados. Você vê a comunicação no seu pior momento, na sua pior forma. Não é aquele mundo onde todos estão se dirigindo uns para os outros, educadamente, cordialmente, com respeito mútuo. Não. É um lugar de xingamento, de palavrão, de mentira, de calúnia, uma comunicação suja. Era assim que as pessoas se comunicavam oralmente, quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras aqui, e é assim que as pessoas continuam se comunicando digitalmente em nossos dias. Boa parte desses crentes aqui, que o apóstolo Paulo está se dirigindo a sua palavra, eles viviam assim, eles se comunicavam assim lá no mundo. O que Paulo propõe aqui para esses crentes é uma substituição na comunicação. O linguajar deles, o palavreado deles precisava mudar. Era uma revolução na maneira de falar. Isso começava como? Quando eles começassem a expulsar todo tipo de má conversação da sua boca e da sua língua. Paulo é tão enfático aqui nesse versículo sobre a radicalidade dessa mudança que ele usa a palavra nenhuma, né? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas Paulo, e quando eu levar uma topada e vier a vontade de falar palavrão pela força da raiva, nenhuma palavra suja. Mas Paulo, e quando eu estiver contando aquela piada e eu sentir aquela vontade de apimentar a piada com aquela palavra, nenhuma palavra suja. Mas Paulo, e quando eu estiver sendo atacado, sendo xingado, sendo caluniado, eu não posso retrucar em troca não, dizer o pior com a pessoa, nenhuma palavra suja. Paulo, e quando estiver difícil e vier a vontade de murmurar, nenhuma. Em nenhuma situação, para nenhum cristão, em nenhum abrir e fechar dos lábios, em nenhuma situação da vida, o crente deve dar lugar a uma boca suja, a uma boca imoral. É assim que Paulo convida esses crentes aqui a vigiarem a própria língua e adotarem no seu estilo de vida uma comunicação santa. Essa é a postura que Deus espera de todo crente e de toda a comunicação que ele faz. De toda a conversa que ele tem nesse mundo, seja através da nossa boca, seja através dos nossos dedos, oralmente, digitalmente, nós temos o dever de ter uma comunicação santa. Santa. Eu sei que quando Paulo escreveu isso aqui, a maior parte da comunicação era palavras faladas, até as cartas escritas eram raras. Hoje a maior parte é o quê? É palavras gravadas, em imagens, vídeos, músicas, memes, posts e por aí vai. Mas o princípio da santidade no comunicar, ele permanece o mesmo. Eu e você, como crentes, precisamos ter cuidado com a nossa comunicação na internet. Precisamos vigiar a nossa comunicação nas redes sociais para que a gente não transmita nada que seja sujo, nada que seja podre. Nós não podemos normalizar crentes, por exemplo, que comunicam nudez na internet, seja deles mesmos ou dos outros, normalizando a nudez dos outros. Nós não podemos normalizar crentes que comunicam bullying na internet, cancelamentos gratuitos na internet, violência verbal na internet, zoeira exagerada, crentes que comunicam ódio violento. Amados, isso não se encaixa com o testemunho digital de um cristão. É tão triste a gente às vezes passar por um período de política, onde os ânimos são mais acirrados, seja de nível municipal, presidencial, e encontrarmos crentes indo para a internet para atacar, para xingar, para violentar, para amaldiçoar a vida do outro.
e às vezes até de um irmão em Cristo, e aí xinga e maltrata, e vai lá na postagem, e zomba, e vai provocar, mas segundo ele é em nome de Jesus, é porque eu estou mostrando aqui a verdade para fulano, para que ele veja a verdade do Evangelho. Mas segundo Paulo, toda essa prática de comunicação suja, provocativa, violenta, imoral, ela precisa ser abandonada pelo cristão, porque se nós temos de fato um coração limpo, a gente vai ter uma boca limpa, a gente vai ter dedos que também são limpos, como Jesus Cristo bem disse em Mateus capítulo 15 e versículo 18, a nossa boca vai falar, os nossos dedos vão digitar daquilo que o nosso coração estiver cheio, porque o crente, voltando ao nosso texto, ele não pode ser um instrumento de sujeira na internet, ele é um instrumento de limpeza. Ele não é uma lixadeira virtual, uma maquita virtual, espalhando poeira. Em cada grupo de WhatsApp que ele está, ele espalha poeira. Em cada postagem que ele encosta, ele suja tudo. Não, o crente é uma espanadeira virtual. Ele está lá para tornar o ambiente virtual um lugar mais limpo. É por isso que Paulo vai dizer aqui, seguindo no nosso texto, que a palavra que deve sair da nossa boca é unicamente aquela palavra que for boa. Boa. Notem comigo que a solução que o apóstolo Paulo apresenta para uma boca suja não é uma boca fechada. Ele não diz, olha, não falem palavrão, fechem a boca, fiquem calados e não digam nada. Não, não é ficar em silêncio e o problema vai ser resolvido. Não é omissão na comunicação. A boca da gente precisa se abrir, a gente precisa se comunicar. Os nossos dedos precisam digitar. Parte da nossa missão nesse mundo aqui consiste em dizer coisas para esse mundo, anunciar verdades para esse mundo. A fé que a gente tem é uma fé barulhenta, uma fé que precisa ser ouvida, vista e lida por esse mundo. É por isso que ficar em silêncio não é opção. A gente precisa falar, gravar, digitar, compartilhar, postar, conversar, pregar, anunciar, se comunicar com esse mundo mal em todas as esferas. A grande questão, então, não é a presença da comunicação. A grande questão é o conteúdo da comunicação. É o que nós estamos falando, o que nós estamos anunciando, o que nós estamos compartilhando com esse mundo nas nossas redes sociais. Segundo Paulo, o critério é extremamente simples. Saia da boca de vocês unicamente aquela palavra que for boa. Boa. Eu acho que a melhor descrição para a gente aprofundar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ela é encontrada lá em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, um texto bem conhecido, lembram dele? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Esse aqui é um resumo muito claro, não só daquilo que deve preencher o nosso coração, como é o contexto imediato da passagem, mas também daquilo que deve fluir na nossa comunicação, seja através da nossa boca ou dos nossos dedos, uma comunicação marcada por aquilo que é verdadeiro, honesto, santo, puro, respeitável e edificante. São crentes que estão ocupados em comunicarem tão somente o bem. Então, no lugar de eles estarem na internet comunicando fake news, eles estão pesquisando direitinho, eles estão analisando direitinho, comparando direitinho, para compartilhar apenas aquilo que é verdade. No lugar de eles estarem na internet apenas compartilhando e divulgando trivialidades, banalidades, eles estão na internet compartilhando verdades eternas que podem impactar a eternidade das pessoas nesse mundo. No lugar de eles estarem na internet compartilhando uma linguagem baixa, vil, obscena, cheia de duplos sentidos, eles estão lá compartilhando um linguajar santo, puro, imaculado, respeitoso. No lugar deles estarem na internet compartilhando o ódio, a violência, o cancelamento, eles se comunicam mostrando graça, mostrando amor, mostrando gentileza para com todos. No lugar deles estarem na internet compartilhando a difamação, a fofoca, a calúnia, a destruição de pessoas, eles estão lá, como crentes,
promovendo a restauração de pessoas pelo evangelho que eles estão testemunhando. No lugar deles estarem lá na internet, compartilhando uma vida insossa, de reclamação, de murmuração, eles estão lá na internet compartilhando com o mundo um coração grato que vive na presença de Deus. É esse tipo de comunicação que Deus espera de nós, não só no mundo real, mas também no mundo virtual. Em qualquer lugar, em qualquer espaço, onde há possibilidade de comunicação, é isso que nós comunicamos. Unicamente a palavra que for boa. Então a solução não é o isolamento da internet. Vou quebrar o celular, vou desinstalar o WhatsApp. Não é por aí. A solução é o redirecionamento do conteúdo que nós comunicamos. Uma maneira pura de falar, um modo de digitar que não deixa brecha para o adversário lançar qualquer acusação contra nossas vidas. Mas na sequência do texto, irmãos, além de falar o que é certo no mundo digital, o crente também precisa fazer isso da maneira certa. O que nós vemos aqui em Efésios 4 é Paulo destacando para nós também, não só o conteúdo, mas também a abordagem da nossa comunicação. Ele diz que a nossa comunicação precisa ser edificante. Acontece para quê, Paulo? Para edificação. Vocês sabem que geralmente quando a palavra edificação é utilizada na Bíblia, ela está falando simplesmente sobre uma construção. É uma ilustração da nossa vida cristã. Estamos em obras. Existem algumas paredes na nossa vida que estão rachadas, uma parte do teto do nosso coração que está meio quebrado, uma parte do piso que está meio fofo, está meio deteriorado. Todos nós estamos nesse processo de reforma, de reconstrução, de conserto. E uma das formas que nós temos para consertarmos uns aos outros, restaurarmos uns aos outros, reformarmos uns aos outros, é por meio da nossa comunicação. É como se cada palavra proferida fosse um tijolo a mais naquela parede da fé, para deixá-la mais forte, para deixá-la mais firme. Todos nós somos esses serventes, esses pedreiros, esses engenheiros, que estão com a mão na massa, consertando uns aos outros, simplesmente pelo nosso meio de falar. Por meio de uma comunicação que é sadia, que é santa. Porque se por um lado nós podemos dizer que a má comunicação, a língua, as postagens venenosas, têm o poder de destruir, de derrubar, de desanimar, a boa comunicação, a comunicação sadia, ela tem o poder de restaurar, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de animar, ela tem o poder de avivar o coração de quem recebe. Mas para que isso aconteça, irmãos, é preciso ter intencionalidade na comunicação. Ou seja, é quando eu tenho a intenção de abençoar por meio daquilo que eu vou falar. Eu tenho a intenção de abençoar por meio daquilo que eu vou digitar, por meio daquilo que eu vou compartilhar. É quando o meu coração ele está motivado por esse objetivo espiritual. Qual foi a última vez que você, por exemplo, abriu aqui o celular e pensou, como é que eu posso abençoar cada pessoa que eu posso alcançar aqui na minha rede social nessa manhã? Qual foi a última vez que conversando com alguém você imaginou, como é que eu posso edificar essa pessoa? Deixa eu pensar, Deus me ajuda a edificar essa pessoa. O nosso problema, irmãos, eu me incluo nisso, é que muitas vezes nós somos desleixados, ou no mínimo desinteressados nesse quesito de uma comunicação abençoadora. Então a gente vai, por exemplo, para a internet, e a gente tem várias motivações, às vezes desabafar, às vezes fazer outra pessoa rir com um meme, às vezes simplesmente curtir algumas coisas, passar o tempo. E isso tem seu lugar, isso tem sua importância. A comunicação também é para isso, é para lazer, para prazer, para diversão e tudo mais. Mas a gente não pode se limitar a isso. Não pode. Porque Paulo está dizendo que a comunicação do cristão precisa acontecer com a intenção da edificação. É quando eu estou interessado, esforçado e engajado em abençoar o meu irmão por meio da minha comunicação. Em abençoar o incrédulo, o descrente, seja pessoalmente ou virtualmente, por meio da minha comunicação, por meio daquilo que eu vou escrever, compartilhar, falar, ilustrar, gravar. É essa intencionalidade, irmãos, que nós precisamos resgatar cada vez que a gente abre o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, o Telegram, o Facebook, o Twitter, o X e por aí vai. É abençoar pessoas.
Não só observar pessoas, mas abençoar pessoas. Sermos proativos em uma comunicação edificante. Porque nossa missão na internet, no mundo virtual, é essa. Não é só não prejudicar ninguém. Não é só observar todo mundo, mas é abençoar pessoas, comunicando para elas o Evangelho. Eu falo isso aqui com muita empolgação no meu coração, porque boa parte da minha vida espiritual teve uma influência gigantesca da internet. Primeiro que eu fui convertido através da internet, vendo uma pregação de um pastor batista norte-americano chamado Paul Washer, pregação chocante. Era adolescente, vi aquela pregação, fui convertido na frente da tela de um computador, depois comecei a sentir os primeiros lampejos da vocação ministerial na minha vida. Eu não tinha dinheiro para ir para seminário, para comprar livro, eu juntava um dinheirinho no fim de semana, o dinheiro que eu tinha para lanchar, comprava um livro a cada 2 meses, 3 meses, mas eu tinha internet em casa, mergulhei na internet, comecei a ver pregação de todo lado, de excelentes pregadores, teólogos, Paul Washer, John Piper, Spurgeon, Tim Keller, D.A. Carson, e por aí vai, excelentes pregadores. Passava horas e horas vendo esses conteúdos, visitando blogs que me edificavam na fé, com postagens pastorais sobre o ministério, sobre vocação. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso só aconteceu para o meu bem, porque lá do outro lado, alguém foi intencional. Lá do outro lado, alguém ligou o computador e disse: eu vou abençoar pessoas com o que eu vou postar, com o que eu vou escrever. Lá do outro lado do mundo, alguém disse: eu vou colocar uma pregação aqui do Paul Washer, gostei, essa pregação aqui foi da Voz Banda, vou colocar. Vou colocar aqui uma legenda, alguém lá do outro lado do Brasil, vou colocar uma legenda aqui porque Deus vai abençoar, e colocou lá, e depois eu vi, e fui convertido. E sucessivamente eu fui abençoado. Por quê? Porque alguém ligou o computador, alguém mexeu no celular, alguém digitou, alguém compartilhou com essa intenção: eu quero abençoar vidas. Deus faz coisas grandiosas, meus irmãos, quando nós temos essa intenção de edificação na nossa comunicação. Quando nós somos intencionais em abençoar pessoas nas nossas redes sociais. Eu não estou dizendo que todo crente tem que virar um influencer gospel, né, que está cheio por aí fora. Escapa bem pouquinho também, viu? Não é isso, não é virar um youtuber da vida, mas não, é na medida do possível a gente compartilhar a mensagem do Evangelho. Mais do que compartilhamos nosso prato de comida, nossa viagem preferida, é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com quem nós podemos se comunicar na internet. Sermos intencionais, mas também estratégicos. Pastor, eu tenho até que hora, eu nem perguntei. Demorou 39 anos para esse culto acontecer, né? Não é possível que... Sermos também estratégicos. O que é que Paulo vai dizer aí? É conforme a necessidade. É como se Paulo estivesse dizendo aqui para nós, irmãos, que não tem uma fórmula mágica na comunicação. Não é só você sair por aí, por exemplo, repetindo: Jesus te ama, e vai dar 100% certo com 100% das pessoas. Não. Porque as diferentes pessoas que nós encontramos sempre possuem diferentes necessidades. Tem um lá que precisa ser evangelizado, tem outro que precisa ser confrontado, tem um aqui que precisa ser questionado, tem outro que só precisa ser encorajado, o outro aqui só precisa ser informado. São diferentes necessidades para diferentes pessoas. É a gente identificar essa necessidade certa para conseguir usar a palavra certa. Você vai, por exemplo, no grupo de WhatsApp da família, tem bem pouquinho crente lá, e você vai botar uma postagem teológica sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo, não vai atender a necessidade deles. Fala de Jesus, coloca o Evangelho, perdão, salvação, transformação, conforme a necessidade, ser estratégico. Na pandemia a gente passou por isso de maneira forçada, né? De repente a pandemia estourou e a nossa estratégia de comunicação mudou. Era tudo online agora. Para quem falava de trás de uma câmera, para quem assistia de trás de uma tela, era aquele negócio meio insosso, mero que a gente tinha. Uma estratégia que a gente precisou adotar na nossa vida como igreja. Graças a Deus passou, a gente amadureceu muito nessa área, pelo menos lá na Igreja Batista de Apodi, foi um avanço enorme que a gente fez nessa frente virtual do nosso ministério lá em Apodi. E apesar dos prejuízos, nós sobrevivemos, mas vejam, o que Paulo está falando aqui é que essa é uma dinâmica constante. Toda comunicação do cristão precisa acontecer com atenção,
saber o que dizer, como dizer, a quem dizer, quando dizer, através de que dizer, sermos estratégicos. Eu não estou dizendo, amados, que a gente precisa exagerar nesse ponto. Hoje nós temos igrejas por aí afora que exageravam tanto nisso, que se tornou uma idolatria. A idolatria do marketing digital. Igrejas que trocaram o conteúdo do Evangelho para conseguir atenção, para conseguir likes, para conseguir monetização, para conseguir engajamento. Então eles vão para a internet, essas igrejas que idolatram essa estética virtual da igreja, elas vão para a internet e compartilham aquele evangelho pão doce, aquele evangelho docinho, que não machuca ninguém, porque não pode perder seguidor, né? A gente não pode deixar o pessoal aqui decepcionado. Eles colocam assim um ringue no meio da igreja, fazem uma filmagem para tentar atrair os seus visitantes com elementos completamente estranhos para o culto. Igrejas que muitas vezes estão mais preocupadas com as fotos e os vídeos do culto do que com, de fato, a adoração e a mensagem bíblica do culto. Igrejas que, algumas delas, suspenderam as reuniões presenciais para criar uma espécie de igreja virtual. São igrejas que prezam mais pela oportunidade do que pela fidelidade. A gente não precisa cair nesse extremo. O que nós buscamos de verdade é se comunicar com sabedoria, é saber usar nossa influência no mundo digital como crentes individualmente, como igreja coletivamente, para abençoar as pessoas, não com o que elas querem ouvir, mas com o que elas precisam ouvir. A mensagem fiel do Evangelho. Mesmo que isso não seja aplaudido, mesmo que isso não seja curtido, mesmo que não gere engajamento, mesmo que resulte no cancelamento da nossa conta, talvez na perca de clientes que estão lá seguindo você, mas é a nossa missão. Eu tenho uma rede social, Instagram, vez por outra eu coloco um corte de uma pregação lá. Quando é aquela mensagem sobre vitória, sobre céu, sobre alegria, sobre sucesso na vida cristã que a gente também tem isso aqui, ó, de visualização, de compartilhamento. Agora, quando é sobre inferno, quando é sobre ira de Deus, quando é sobre morte, quando é sobre pecado, quando é sobre arrependimento, é lá embaixo. Porque é assim, a gente está compartilhando no mundo virtual uma mensagem que as pessoas não gostam de ouvir. Eu lembro de um jovem na igreja que se aproximou de mim, ele disse assim: pastor, eu sempre compartilhei as questões de moda e tal na minha página, tenho vários seguidores e eu compartilho moda para eles, aí eu me converti agora e estou compartilhando Jesus, mas comecei a perder seguidores, pastor, e agora? Eu disse: eu vou dar a oportunidade para você pregar na igreja e contar o testemunho, porque é uma vitória. Fidelidade é isso, é você compartilhar a mensagem do Evangelho tal como ela é, independente das consequências. Usar a melhor palavra, pelos melhores meios. Por último, para atingirmos o melhor objetivo. É o que Paulo termina falando aqui no nosso texto. O alvo da nossa comunicação. A frase final diz assim, do versículo 29. E assim, transmita graça aos que ouvem. É nesse ponto que Paulo coloca em jogo uma das palavras mais importantes do Novo Testamento, a graça. Vocês sabem que tudo aquilo que acontece na vida cristã e na nossa salvação acontece pela graça, tão somente pela graça do Senhor. Se a salvação é a água da vida, a graça de Deus é a encanação que essa água usa para fluir, para jorrar, para ir em nossa direção. É pela graça, salvos pela graça. Aqui no texto, Paulo está com um conceito mais abrangente da graça, porque ele não está falando apenas da graça de Deus na nossa salvação, ele está falando da graça de Deus na nossa conversação, na nossa comunicação. É como se Paulo estivesse dizendo que quando o crente usa as palavras certas, no momento certo, com a abordagem certa, ele está sendo um instrumento da graça de Deus para o desenvolvimento espiritual das pessoas que estão ao seu redor. É conversar com base na graça de Deus. Além de sermos salvos por essa graça, nós transmitimos essa graça para os outros, como? Falando, digitando, compartilhando. Tal como é dito sobre Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos davam testemunhos de Jesus, testemunho de Jesus, e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. Essa aqui é a nossa meta, irmãos. Sermos bênçãos na vida das pessoas com quem nós nos comunicamos virtualmente ou presencialmente, através do nosso falar.
Colossenses 4:6 diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse aqui é um potencial na nossa comunicação que a gente precisa aproveitar. Comunicação não é só para transmitir informação. Comunicação é para transmitir graça. A gente subestima isso. A gente olha para a tela e parece que são apenas palavras numa tela, caracteres, símbolos, vírgulas, acentos, imagens, um vídeo a mais, uma música a mais, um devocional a mais no grupo de WhatsApp. Parece que é apenas isso. Mas a verdade é que a nossa comunicação, ela tem um poder dado por Deus de comunicar graça, de transmitir graça, de fazer com que a graça de Deus chegue naquelas pessoas que estão do outro lado. Isso aqui não é só responsabilidade do pastor. Isso aqui não acontece só na hora da pregação do sermão. Paulo não está falando com pastores. Ele não está dando uma aula sobre pregação aqui. Ele está falando com crentes. Ele está falando sobre conversação, sobre comunicação diária. Cada crente deve estar envolvido nessa tarefa de ser um instrumento da graça de Deus com quem ele fala, com quem ele se comunica. Nosso problema é que às vezes nós temos facilidade de conversar com os outros sobre qualquer assunto, menos sobre o Evangelho. A gente tem facilidade de abrir nosso celular e compartilhar qualquer coisa, o lugar que estamos viajando, o nosso pet, as roupas que nós compramos, os objetos que temos em casa, mas temos dificuldade de compartilhar o Evangelho lá. E aí é onde nós matamos todo o potencial que temos de edificar uns aos outros. Mas o lembrete que Paulo nos faz aqui, meus amados irmãos, é para não subestimarmos o potencial da edificação na comunicação. Seja no mundo real ou no mundo virtual, eu e você temos de ser instrumentos da graça, comunicadores da graça de Deus. O chamado de Deus não é para sermos apenas espectadores da graça de Deus, é para sermos transmissores. E a gente faz isso através do nosso falar, do nosso digitar, do nosso compartilhar, do nosso comunicar. O resumo, então, da comunicação do cristão no mundo digital é esse aqui. Primeiro, a comunicação do cristão precisa ser livre de sujeira e marcada pela santidade, no falar e no digitar. Segundo, a abordagem da comunicação é falar as melhores coisas, nos melhores momentos, para atender às maiores necessidades. Terceiro, o alvo da comunicação é sermos transmissores dessa graça salvadora de Deus para a vida daquelas pessoas com quem contactamos no nosso dia a dia. É com essas verdades aqui, meus irmãos, que nós vamos aprender a usar a nossa comunicação, tanto de uma forma que glorifica a Deus, como também de uma forma que abençoa cada pessoa que está ao nosso redor, inclusive aquelas que precisam de Jesus, inclusive aquelas que precisam ser evangelizadas, inclusive aquelas que estão lá nesse mundo de trevas, perdidas sem esperança, e que podem encontrar o caminho de volta para Deus, através do nosso falar, do nosso digitar, do nosso compartilhar. Meu desejo, então, é que Deus desperte cada vez mais essa visão e essa intencionalidade no nosso coração, para que, através dela, sejamos instrumentos de salvação nesse mundo. Que Deus, então, nos abençoe. Pastor Moab.